Estamos de volta não, né? Não, de volta não, porque a gente não foi. Então, mais um papo a dois, continua. Mais um papo a dois. E hoje o tema é um tema bem assim, que não acontece com ninguém, né? É uma coisa assim, bem tranquila. Quem nunca teve vontade de... O paninho que tá muito feio. De esganar sua esposa ou a esposa esganar o marido. Quem nunca? Todos nós tivemos, né? Sabe aquele dia que você tem que resolver um problema e você está até disposto a resolver o problema, mas você vai começar uma conversa, ele ou ela já vem jogando um monte de desaforo na tua cara, a sua vontade na hora do quê? De dar um beijo, um abraço? Não. Ó, sabe como? A vontade que dá é de esganar. E aí a gente veio hoje fazer uma pergunta, claro, trazer algumas respostas para ajudar vocês. Como sair de uma discussão no casamento sem ficar viúvo? É uma boa essa. Né? Sem ficar, porque sempre um acaba matando o outro. E quando a gente fala de matar, a gente tem essa forma de falar, mas realmente, às vezes, muitas vezes depois de uma discussão, um acaba morrendo por dentro. As palavras vão matando aos poucos o relacionamento, né? Exatamente. Sem a gente perceber. Ou vai ver... os dois morrem, né? É. E a gente quer falar sobre como resolver problemas, né? Que eu sei que se você está casado, se você tem alguém, você com certeza tem muitos problemas. Então essa hora a gente combinou. Quando ele tá com a rinite ruim, entendeu? Ele abaixa, sai e volta. E eu vou falando. A gente precisa buscar resolver os problemas do nosso casamento. E a primeira dica que a gente quer dar hoje é que resolva os problemas sem querer resolver a pessoa. Porque muitas vezes nós vamos para uma discussão, para um conflito no casamento. Quando eu falo de discussão, não estou falando de bate-boca, gritaria, nada disso. Eu estou falando de resolver um problema. Querendo resolver o outro. Porque o outro é assim, porque o outro é assado. Ah, se meu marido fizesse desse jeito, se a minha esposa fosse assim, se o fulano agisse dessa forma. Isso, volta amor. E isso não é resolver um problema. Isso é querer resolver o outro. E nós devemos trazer para você algumas dicas de como realmente resolver os problemas. Porque, mas o problema realmente é o meu marido, realmente o problema é a minha esposa. Será? Então a primeira dica que a gente tem para hoje, ele voltou. Só a gente, vai. Gente, porque se a gente parar o vídeo não dá certo. Primeira dica é, busque a raiz do problema. O que é que vocês vão resolver agora? Qual é o motivo dessa discussão? Às vezes, porque um não foi pegar um copo d'água para o outro, virou uma baita confusão, uma baita gritaria. Quando, na verdade, há um problema por trás de tudo isso que gerou uma discussão. Então, primeira coisa, vocês procurem achar a raiz do problema, resolver o problema e não querer resolver o outro. Querer mudar a personalidade do seu marido ou da tua esposa não vai resolver o problema do teu casamento. E às vezes muitos casamentos acabam mesmo tendo amor. Por quê? Porque um quis mudar o outro, né? E a gente quer tentar mudar a personalidade, mudar o jeito. Pô, foi com essa pessoa que você casou. Mas ele não tem que mudar nada? Sim, mas é um outro vídeo. Hoje nós vamos falar de resolver os problemas. Então, o primeiro ponto... Vai falando, amor, me interrompe. Vai que mulher gosta de falar, né, gente? Primeiro ponto é... busque resolver o problema e não queira resolver o seu marido ou a sua esposa. Aí você já diminui em 50% a vontade de matá-lo. Não é? Segundo ponto, e esse ponto muito importante, talvez é o principal deles. Toda vez que vocês forem discutir, resolver um problema, ter aquela conversa chata, sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp? Hoje a gente precisa conversar? Então, essa conversa tem que ser uma conversa racional. Nenhuma conversa no casamento pode ser dotada de emoção. Porque na nossa emoção, nosso ego é ferido. Quando a gente age com a emoção, a gente age impulsivamente. Então, quando você vai resolver um problema, quando você vai conversar, quando vocês vão discutir, segundo ponto é, haja com a razão. Como é que funciona no nosso trabalho? O quê?
Ah, deixa! Caiu o cenário, gente. Caiu aqui um cenarinho. O cenário caiu. Pronto, arrumamos o cenário. Tá feito. É você. E é engraçado, né? Porque a gente consegue muito bem usar a razão em outras instâncias, né, da nossa vida. Por exemplo, no nosso trabalho. No nosso trabalho, você, né, depende, apesar que tem gente que depende, mas na grande maioria você não sai gritando pro seu chefe feito um doido, né? Você não responde o que você quer, não vou fazer nada, não. O problema é seu, eu sou assim mesmo, não vou mudar, não vai mudar, então se dirija-se ao RH, porque então você vai trabalhar em outro lugar, porque não é assim, né? As coisas devem ser resolvidas através da razão, sem sentimento. Então, por mais que o sentimento existe, sim. O sentimento, claro que ele vai existir. Só que nós temos que usar a inteligência para resolver os nossos conflitos, assim como no trabalho. Sim. A gente não sai que nem um doido, quebrando a mesa, alguns saem, né? Mas não é o certo. Quebrando as coisas, que eu não vou fazer, agindo com emoção. A gente pensa e age racionalmente, ouve, conversa, expõe a sua opinião. Precisa ter um pouco de maturidade, né? Porque quem age muito com o sentimento, né, acaba demonstrando um pouco de imaturidade, né? Então é importante. Quem é, às vezes, imaturo, quem faz isso, são as crianças, né? Então a gente vê que as crianças, elas vão discutir, quando elas discutem, elas não usam a razão, né? Tipo, senta aqui, amiguinho, porque agora a gente vai conversar. Com quem fica bom, né? Né? Não, já a bola é minha, isso, aquela coisa. Nós somos adultos, né? A gente tem que ser inteligente, Deus deu inteligência para cada um, né? Cada um tem a sua, mas todos têm. Cada um tem a sua. Entenderam, né? Então você tem mais, outros tem menos. No meu caso, né? Não ficou boa essa, mas tá bom. Deixa assim. Mas a gente que tem inteligência, Deus nos deu, a gente pode sentar e, como adultos, resolver os problemas. E nesse ponto também vale lembrar que Deus nos deu não só inteligência, mas Ele deu algo que é importante e a gente às vezes não usa, principalmente no casamento, que é o domínio próprio. A gente, olha, meninas, mulheres, ouçam, vocês conseguem segurar a boca. Vocês conseguem segurar a língua de vocês e não sair gritando que nem a doida. A gente consegue. Homens, vocês conseguem ter domínio próprio e falar. Entendeu? Boca para falar. Vocês podem verbalizar. E aí nós conseguimos, com o domínio próprio e a razão, manter um diálogo saudável para resolver os nossos problemas. E a Bíblia também diz, né, fala sobre que a resposta branda, ela desvia o furor. E aí, às vezes a gente usa uma resposta branda em todos os lugares, mas quando vai resolver um conflito, resolver um problema no casamento, não consegue. E deveria ser o contrário, né? Porque a nossa família, né, a nossa esposa está com a gente todo dia, né, todo momento. Então, se a gente consegue usar a resposta branda no trabalho, com os amigos, inclusive com os amigos, às vezes você consegue até ser contrariado. Né? Às vezes o amigo fala, não, eu não acho que você está indo num lugar que não é, para uma linha que não é muito legal. E consegue aí, ser cordial, gentil, né? Vai a esposa. Vai sua esposa e fala, olha, amor, você está errada. Você está maluca? Você está doida? Quem é você para falar? Eu sou um homem, eu sei que eu tô... Não é assim? Não, eu sei que não acontece com você. Não, imagina, só com a gente. É uma hipótese, é uma coisa que pode acontecer, né? Mas se a gente consegue fazer isso com os amigos, que não seja nosso marido ou esposa, a gente consegue fazer muito bem com quem está com a gente. Então, para a gente encerrar, vamos para a parte prática, receitinha de bolo. 9 minutos já. Né? Primeira coisa, então, tem um problema no casamento? Identifique a raiz do problema. Não queira atacar a personalidade do outro. Não é nosso papel querer transformar o outro. Isso é o papel de Deus. Né? Deus sim tem poder de transformar, de controlar, de reformular a nossa personalidade, nosso jeito. Sim. Isso é papel de Deus. Nós precisamos no casamento achar a raiz do problema e discutir e resolver o problema. E não perder tempo atingindo um ao outro, né? Porque nós não somos inimigos. Nós não estamos um contra o outro. Às vezes parece, né? Dentro de casa é isso, mas precisa lembrar que a gente se ama, né? Às vezes é bom lembrar que você ama a pessoa que está do seu lado. Isso, né? Sim. Mas se você está junto, né? Então... Que há respeito, né? Sim, né? E usar os seus dons, né? Aquilo que Deus te deu, cada um tem o seu,
para resolver a situação, né? Exatamente. E como fazer isso? Então, resolver um problema, ir direto ao ponto, na raiz, usando a razão e não a emoção, porque a emoção ela é impulsiva, a razão ela reflete antes de agir. Então, alguns pontinhos aqui, eu vou dar uma colada de leve, que a gente anotou para não esquecer. Primeiro ponto é ouvir o que o outro tem a dizer sem interromper. Porque é uma coisa, somente, eu acho que os dois lados, né? Não tem óbvio, mas quando você está falando, né? Você quer já se defender. Quando o outro está falando, agora, porque eu vejo você assim, você decidir, você não para ouvir, ou você está sempre ocupado. Não, peraí, eu paro para ouvir sim, que você não fala. Não, você não deixa eu falar. falar. Não, mas você que está deixando eu falar, então é minha vez de falar. Aí não resolve nada, aí começa outro problema, entendeu? Então, pare e ouça, não interrompa. Deixe primeiro a pessoa falar. Deixa ela falar, fala, se segura. Segura a emoção. Matada, né? Mas ouça. Segundo ponto importante, não fique se justificando, é chato. E isso provoca ainda mais a ira de ambos. Ouça sem justificar o que você está ouvindo. Eu sei que muitas coisas que a gente ouve tem uma justificativa, mas não precisa ser falado naquele momento. Então não fique se justificando o tempo todo. Outro segredinho, os dois devem falar e os dois devem ouvir. Então, de forma ordenada, um fala, o outro escuta. Lembra na escola que a gente ouvia? Enquanto, como é que tinha a musiquinha? Enquanto o burro fala, o outro abaixa a orelha. O outro abaixa a orelha. Os dois burros. Então, tem um cachorro aqui. É o cão se manifestando. Então, enquanto um está falando, o outro ouve. Só que não é um monólogo, é importante. É um diálogo. Somente pra gente que é homem, né? A gente é bem sucinto. Então, a mulher fala, falou tudo. Aí o que a gente fala? Tá bom. Uhum. Aí fica ali. Aí a mulher vai tá bom o quê? Você não vai falar nada, tal. E se nesse um outro ponto, né? Pra gente já encerrar, outro ponto, se a discussão ficar acalorada, né, se vocês não... Der vontade de dar aquela esganada. O que se faz? Espera, cale-se. Não fale mais nada, aguarde um momento, respire. Lembre-se, razão sem emoção. E aí, no momento que você refletiu, depois que você se acalmou, a sua emoção está controlada, você refletiu, aí sim você volte e conclua a sua conversa. Não deixem de conversar e não deixem de resolver os problemas. É possível resolver todos os problemas do casamento. Basta querer. Né? Se você quer, se você não quem está do seu lado, tenha certeza que existe solução para esse seu problema aí. E você pode achar que a gente está contando uma história da carochinha, uma receitinha de bolo. Que a gente só leu isso em algum lugar e achou bonito e passando... Não. Nós fazemos, né? Nós já fizemos isso. E aplicamos isso sempre que a necessidade dá certo. E funciona, né? Funciona com a gente, com outros casais que a gente acompanha e conversa. Então, se você tem dúvida, faça o teste. Né? Converse hoje, resolva os seus problemas com a razão e com certeza Deus tem novidades no casamento de vocês. Com certeza. Ele tá me cutucando. Bom, é isso. Esse foi mais um Papo a 2. Esperamos você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.